Histórias dos Hebreus, Flávio Josefo. Parte 54. Livro 19, capítulo 6. Carta de Petrônio, governador da Síria, aos dórios, acerca da estátua do imperador, que eles colocaram na sinagoga. O rei Agripa entrega o sumo sacerdócio a Matias. Marcos é constituído governador da Síria. 820. Petrônio, governador, por Tibério Cláudio César Augusto Germânico, aos magistrados dórios. Eu soube que, após o edito de Cláudio César Augusto Germânico, que permite aos judeus viver segundo as suas leis, alguns dos vossos tiveram a insolência de profanar a sua sinagoga, colocando lá uma estátua. Eles ofenderam também a sua religião e a piedade do imperador, que deseja que cada divindade seja honrada no templo que lhe for consagrado. A esse respeito não falarei do desprezo que se fez de minhas ordens, porque nisso se feriu até mesmo o respeito devido à autoridade de César, que não somente estima que os judeus observem os costumes de seus antepassados, como ainda lhes concedeu um direito de burguesia semelhante ao dos gregos. Por isso ordenei ao comandante Vitélio Próculo que me traga aqueles que dizem que foi por uma agitação popular e sem o vosso consentimento que se cometeu esse crime, a fim de que eu escute as suas justificativas. E não podereis dar-me testemunho melhor de que em nada tivestes partes que declarando a Próculo quem são os culpados e impedindo que, contra o desígnio do rei Agripa e o meu, aconteça alguma outra perturbação, como os espíritos perversos desejariam. Porque para mim e para o rei Agripa, nada é mais importante que evitar que se dê aos judeus um motivo para tomarem armas, com o pretexto de se defender. E para eliminarmos todas as possibilidades de dúvida quanto à vontade do imperador, anexo a esta carta a cópia de seu edito, que se refere aos habitantes de Alexandria e que o rei Agripa nos mostrou quando estávamos em nosso tribunal, a fim de que, conforme o desejo do imperador de que os judeus sejam mantidos nos favores que Augusto lhes concedeu e que todos vivam segundo a religião de seu país, impeçais tudo o que possa instigar alguma perturbação ou revolta. Esse sensato procedimento de Petrônio remediou a falta que se havia cometido, e por causa disso não mais se cometeram outras semelhantes. 821. O rei Agripa, depois disso, tirou o sumo sacerdócio de Simão Cantara e entregou-o a Jonatas, filho de Anano, julgando mais digno dele. Mas ele rogou que o rei o dispensasse do cargo, expressando-se nestes termos: Sou-vos muito grato por me desejardes conceder tanta honra, mas Deus não me julga digno dela. É-me suficiente já haver recebido uma vez a veste sagrada, e eu não poderia agora retomá-lo, tão inocentemente como fiz outrora. Se Vossa Majestade desejar conceder essa dignidade a uma pessoa que a merece muito mais que eu, e cuja virtude muito mais agradável seja a Deus, eu não hesitaria em vos propor o meu irmão. Essa resposta tão modesta comoveu Agripa, de tal modo que ele deu o sumo sacerdote a Matias, irmão de Jonatas. Algum tempo depois, Marcos sucedeu a Petrônio no governo da Síria. Capítulo 7. A extrema imprudência de Silas, general das tropas de Agripa,
leva esse príncipe a pô-lo numa prisão. Fortifica Jerusalém, mas o imperador Cláudio o proíbe de continuar. Suas excelentes qualidades, seus soberbos edifícios, motivo de sua aversão por Marcos, governador da Síria. Ele entrega o sumo sacerdócio a Elioneu. Morre de maneira horrível. Deixa como sucessor o seu filho Agripa. Horrível ingratidão dos habitantes de Cesareia e de Sebaste para com sua memória. O imperador Cláudio envia Fado para governar a Judéia, por causa da menoridade de Agripa. 822. Silas, general das tropas do rei Agripa, como dissemos, lhe fora tão fiel durante as adversidades que jamais se recusou a tomar parte com ele nos perigos e nunca deixou de se expor às situações mais arriscadas para lhe dar provas disso. Porém, o mérito adquirido junto ao rei por tantos serviços prestados concebeu nele tal confiança que ele não admitia ser tratado como subalterno, esquecendo o respeito que devia ao soberano. Falava-lhe sempre em tom de reprimenda e com uma liberdade que não se usa ao falar com os reis. Discorria sobre a sua infelicidade passada, exagerando na rememoração dos favores que lhe prestara e dos sofrimentos que experimentara por causa dele. Essa aborrecida e imprudente maneira de agir tornou-se insuportável ao príncipe, porque nada é mais enfadonho que a renovação das lembranças desagradáveis, nem mais ridículo que a menção insistente dos favores e serviços que se prestou a alguém. Por fim, o descontentamento que Agripa sentiu foi tão grande que, cedendo à cólera mais que à razão, não somente privou Silas de seu cargo, como também o encerrou numa prisão na cidade de seu nascimento. Algum tempo depois, no entanto, acalmou-se ao recordar os favores que dele recebera e mandou chamá-lo para tomar parte num banquete que oferecia aos amigos. Silas, todavia, por ser incapaz de dissimular e porque estava convencido de que o rei lhe fizera uma grave injustiça, assim falou aos convidados: Vós estáis vendo a honra que o rei hoje me faz, mas ela não durará muito. Dela ele irá me privar, do mesmo modo como me destituiu, de maneira ultrajosa, do cargo que a minha fidelidade havia conquistado. Poderá ele persuadir-se de que eu deixarei de falar com liberdade? Ora, como a minha consciência de nada me censura, publicarei sempre em alta voz as dificuldades de que o livrei e as amarguras que experimentei em prol de sua conservação e para sua glória, bem como as cadeias e a escuridão de um cárcere, que me foram dadas como recompensa. Tão grande injúria não é daquelas que se podem esquecer, e dela não me recordarei somente durante o resto de minha vida, mas também após a minha morte. Esse homem, tão imprudente quanto fiel, não se contentando em falar deste modo aos convidados, rogou que o dissessem ao rei. E este, percebendo então aquela loucura que era incurável, tornou a mandá-lo para a prisão. 823. Agripa dirigiu depois os seus cuidados a Jerusalém. Empregou dinheiro público para aumentar e reedificar os muros da nova cidade, e a teria tornado tão forte que ela seria inexpugnável. Porém, Marcos, governador da Síria, avisou o imperador, e este ordenou a Agripa que não continuasse o trabalho.
e ele não ousou desobedecer. 824. Esse rei dos judeus era tão liberal e benéfico e tão afeiçoado aos seus súditos que não lhes poupava despesa alguma, e por suas louváveis ações alcançou celebridade e crédito junto deles. Era muito diferente de Herodes, seu avô, que era cruel e preferia os gregos aos judeus, como se pode julgar pelas vultuosas somas que ele investiu para construir e embelezar as cidades, templos, teatros, banhos e outros suntuosos edifícios fora de seu país, sem jamais se ter dignado a empreender algo semelhante na Judéia. Agripa, no entanto, era manso e afável para com todos. Tratava bem os seus súditos e os seus estrangeiros, e tinha uma satisfação particular em aliviar os aflitos. Fazia sua moradia ordinariamente em Jerusalém, e não se passava um dia sem que ele oferecesse sacrifícios a Deus, como ordenam as nossas leis, pois ele era muito religioso e observava os costumes de nossos antepassados. 825. Durante uma viagem que ele fez a Cesareia, um doutor da lei chamado Simão teve a ousadia de acusá-lo publicamente em Jerusalém de ser um viciado, ao qual se devia recusar a entrada no templo, pois tal só era permitida às pessoas castas. O governador da cidade avisou Agripa do ocorrido, e ele solicitou-lhe que fosse buscar aquele homem. Simão foi avisado, e quando chegou a Cesareia, o príncipe já se encontrava no teatro. Agripa convidou-o a sentar-se junto de si e falou-lhe com voz suaves e sem se irritar. Dizei-me, eu vos peço, quais são os vícios de que me acusais? Aquele homem ficou tão confuso que, não sabendo o que responder, suplicou ao rei que o perdoasse, e este o perdoou no mesmo instante, dizendo que os reis devem preferir a clemência ao rigor e fazer com que a cólera seja vencida pela moderação. A sua bondade foi ainda além, pois ele despediu Simão com presentes. 826. Muitas cidades sentiram os efeitos da generosidade desse soberano. Ele nada poupou para erigir em Berito um suntuoso teatro e um anfiteatro, banhos e galerias que não lhe eram inferiores em beleza. Diversos concertos de música e outros divertimentos tiveram lugar pela primeira vez nesse teatro. Com o propósito de divertir o povo e para que se visse no meio da paz uma imagem da guerra, mandaram vir ao anfiteatro 1.400 homens condenados a mortes, que foram divididos em 2 grupos. O combate foi tão obstinado e sangrento, de todo esse grande número, nenhum só ficou com vida. 827. Depois disso, ele foi de Berito a Tiberíades, cidade da Galileia, e os príncipes, seus vizinhos, Antíoco, rei de Comagena, Sampsigeran, rei de Hermesa, Cotis, rei da pequena Armênia, Polemon, príncipe do Ponto, Herodes, rei da Cálcida, irmão de Agripa, vieram procurá-lo, porque muito o estimavam. Ele, por sua vez, tratou com bondade e magnificências correspondentes à dignidade que deveriam receber visitas tão honrosas. Quando estavam todos reunidos, Marco, governador da Síria, veio também visitá-lo. Agripa, querendo prestar-lhe a honra que era devida ao poder e à grandeza romana, foi encontrá-lo 7 estádios antes, o que foi a primeira causa de desentendimento entre eles, pois aqueles reis que tinham vindo visitar Agripa estavam com ele no mesmo carro
e Marcos considerou aquela reunião prejudicial ao império, declarando que deviam todos regressar aos seus territórios. Isso deixou Agripa muito ofendido, motivo pelo qual, daí em diante, se tornaram inimigos. 828. Neste mesmo tempo, ele tirou o sumo sacerdócio de Matias e entregou a Elioneu, filho de Citeu. E no 3º ano de seu reinado, celebrou na cidade de Cesareia, antes conhecida como a Torre de Estratão, jogos solenes em honra ao imperador. Os principais do reino e toda a nobreza da província reuniram-se nessa festa. No 2º dia dos espetáculos, Agripa chegou bem cedo pela manhã ao teatro. Usava uma veste trabalhada com muita arte, cujo forro era de prata, e quando o sol iluminava com seus raios, emitia tão vivos reflexos de luz que não se podia olhar para ele, sem se sentir tomado por um respeito misto de temor. Então alguns mesquinhos bajuladores, com palavras melífluas, mas que destilam veneno mortal sobre o coração dos príncipes, começaram a dizer que até então haviam considerado o seu rei um simples homem, porém, dali em diante iriam reverenciar como a um deus, rogando-lhe que lhes mostrasse favorável, pois parecia que ele não era como os demais, de condição mortal. Agripa tolerou essa impiedade, que deveria ter sido castigada com muito rigor. Ele logo levantou os olhos e viu uma coruja por sobre sua cabeça, pousada numa corda estendida no ar, e lembrou-se de que aquela ave era agora um presságio de sua desgraça, tal como outrora havia sido o prenúncio de sua prosperidade. Soltou então um profundo suspiro, ao mesmo tempo que começou a sentir as estranhas roídas por uma dor horrível. E, voltando-se para seus amigos, disse-lhes: aquele que pretendeis fazer acreditar que é imortal está prestes a morrer. A providência divina veio desmascarar a vossa mentira. Mas é preciso aceitar as determinações de Deus, apesar de eu ter sido muito feliz, a ponto de não haver príncipe de quem eu invejasse a felicidade. Dizendo essas palavras, ele sentiu que as dores aumentavam. Levaram-no ao palácio, e a notícia de que ele estava prestes a exalar o último suspiro espalhou-se imediatamente. Logo todo o povo, com a cabeça coberta por um saco, segundo o costume de nossos países, fez orações a Deus pela sua saúde, e todo o ar ressoava com gritos e lamentações. O príncipe, que estava no quarto mais alto do palácio, vendo-os de lá prostrados em terra, não pôde reter as lágrimas. As dores, porém, continuaram por 5 dias a fio e o levaram desta vida aos 54 anos de idade e 7 de reinado. Foram 4 anos sobre o domínio do imperador Caio, dos quais nos 3 primeiros ele governou apenas a tetrarquia que pertencera a Filipe, sendo acrescentada no 4º ano a de Herodes. Nos 3 anos em que reinou sob Cláudio, esse imperador deu-lhe também a Judéia, Samaria e Cesareia. E embora suas rendas fossem muito altas, 1.200 vezes 10.000, diz o texto em grego, sem nada mais especificar, ele era tão liberal e magnânimo que se via obrigado a pedir emprestado grandes somas. 829. Antes que a notícia de sua morte se tivesse divulgado, Sheicias, general das tropas, e Herodes, o príncipe da Cálcida, ambos inimigos de Silas, mandaram que Aristo o matasse na prisão,
fingido ter recebido ordem do rei para isso. 830. O príncipe, que possuía grandes qualidades, deixou, ao morrer, um filho de 17 anos, chamado Agripa, como ele, e 3 filhas, das quais a mais velha, de nome Berenice, que não contava 16 anos, havia desposado Herodes, seu tio. Mariana, que era a segunda, de 10 anos, era noiva de Júlio Arquelau, filho de Cercias. E a terceira, de nome Drusila, que tinha apenas 6 anos de idade, era noiva de Epifânio, filho de Arquelau, rei de Comagena. 831. Quando a notícia da morte do rei Agripa se tornou pública, os habitantes da Cesareia e de Sebaste esqueceram todos os benefícios que dele haviam recebido. A sua horrível ingratidão levou-os a querer enxovalhar a sua memória com injúrias e ultrajes que eu não teria coragem de referir aqui. Então os vândalos, e entre eles alguns soldados, que eram em grande número no meio do povo, tiveram a insolência de arrancar do palácio as estátuas das princesas, filhas do rei, e levá-las a lugares infames, onde uma vergonhosa prostituição reúne as infelizes vítimas da impudícia pública. E depois que foram expostas à vista de todos, acrescentaram-lhes todas as ofensas e indignidades que imaginaram. Esses pérfidos indivíduos chegaram a promover banquetes nas ruas, onde, com coroas de flores sobre as cabeças e cabelos perfumados, ofereceram sacrifícios a Charon e beberam à saúde uns dos outros, demonstrando grande alegria pela morte do soberano. Ações tão insolentes e ofensivas foram a prova de que eles deram de sua ingratidão, depois dos muitos benefícios que deviam a Herodes, o grande, seu avô, que não somente construíra aquelas cidades, como também as havia embelezado com suntuosos templos e com aqueles portos admiráveis que as tornaram tão célebres. 832. Nessa época, o jovem Agripa se encontrava em Roma, sendo educado junto ao imperador. Cláudio ficou muito sentido com a morte de Agripa e enfurecido contra os habitantes de Sebaste e Cesareia. A fim de cumprir o seu juramento, pensou em mandar imediatamente o jovem príncipe para tomar posse do reino. Porém, os amigos e libertos, que tinham grande autoridade perante ele, o fizeram mudar de ideia, alertando de que era perigoso conceder o governo de um reino tão extenso a um jovem que não tinha experiência suficiente para administrá-lo, quando a tarefa já era árdua até mesmo para um homem maduro. Assim, ele decidiu enviar outro governador para a Judéia, o qual teria autoridade de todo o reino. Sabedor de que Marcos e o falecido rei Agripa se haviam desentendido, julgou que prestaria melhor essa honra à memória do príncipe entregando o cargo a um amigo, em vez de a um inimigo. Assim enviou Cúspio Fado, recomendando-lhe antes de tudo que castigasse severamente os habitantes de Cesareia e Sebaste, pelos ultrajes que haviam feito à memória de Agripa e as princesas filhas dele. Ordenou-lhe também que enviasse ao ponto as 5 cortes e o resto dos soldados que estavam naquelas 2 cidades, e pusesse em seu lugar um corpo retirado das legiões romanas da Síria. A última ordem, no entanto, não foi executada, pois aqueles enviaram delegados ao imperador, os quais lhe acalmaram o espírito e obtiveram dele permissão para ficar na Judéia. E isso foi o princípio de muitos males que depois vieram a afligi-la, e a semente da guerra que sucedeu sob o governo de Floro,
Vespasiano estava tão convencido de ser esse o motivo que, após subjugar o país, removeu-os da província, como relataremos em seguida. Obrigado pela companhia. Shalom, Deus o abençoe. Deixe o like e compartilhe. Até o próximo capítulo.